Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as funções do pai. Qual é o papel do pai na criação dos filhos e principalmente após o nascimento dos nossos filhos. Em primeiro lugar, a gente precisa alinhar a nossa expectativa e desistir daquele sonho, daquela idealização de ter um príncipe encantado em casa, que a gente já sabe que isso realmente não acontece e que nós não vamos encontrá-lo por aí. Muito menos depois do nascimento dos filhos, que acaba mudando toda a relação do casal e mudando vários acordos que foram feitos, várias práticas que a gente tinha antes e todo o funcionamento da casa. Uma dica que eu dou é que já durante a gestação a gente se prepare e a gente prepare esse companheiro para que ele seja pai da forma que nós precisamos quando nosso filho nascer. E isso é realmente fazendo acordos práticos do que vai ser função de cada um, do que a gente vai precisar deles. Um exemplo bem fácil e bem pequeno, mas que faz muita diferença, é, por exemplo, definir quantas vezes por semana vai ser o futebol ou com quanto tempo após o nascimento do filho que o nosso companheiro, que o pai, vai poder voltar a jogar o futebol. Isso é uma coisa bem pequena, mas que realmente faz muita diferença, porque no início do puerpério, logo depois do nascimento de um filho, às vezes a gente não quer ficar sozinha, a gente precisa de um apoio, ou também o horário do compromisso do pai pode interferir na rotina do bebê que recém chegou, que a gente ainda está adaptando, ou quando tem mais de um filho, também a gente demora para conseguir ficar, para conseguir se organizar e ficar sozinha com todos. Então é sentar e conversar mesmo, porque com certeza quando vocês namoraram ou quando decidiram casar, vários acordos foram firmados, a gente geralmente senta e conversa o que vai ser função de cada um, o que nós não permitimos dentro da casa, dentro dessa relação, e para o nascimento dos filhos tem que funcionar da mesma forma. Esses acordos vão ser refeitos, porque alguns vão precisar mudar, vão precisar ser adaptados, e a gente precisa sentar e ter essa conversa. Então, quando o filho nasce, a principal função do pai é dar apoio emocional, não para o bebê, nem para o filho mais velho só, mas principalmente para a mãe. Porque o que um bebê recém-nascido precisa é de uma mãe saudável, física e emocionalmente. E a gente sabe que puerpério não é fácil, as emoções vêm com tudo e algumas não são tão fáceis de lidar. Então, o pai precisa realmente ser esse apoio, tanto emocional quanto na organização da casa, na organização da vida financeira da família. Ele precisa realmente permitir e dar espaço para que a mãe consiga se doar completamente ao bebê nesses primeiros momentos. Então, isso também vai para exemplos práticos, pequenos, de quais vão ser as refeições, quem vai cuidar da limpeza da casa, que o pai consiga fazer isso, ou então que ele organize quem faça isso, para permitir que a mãe seja mãe e viva essa fusão emocional que é necessária logo após o nascimento da criança. E outra função muito importante desse pai é que ele forneça proteção, que ele seja um protetor tanto da mãe quanto dessa fusão emocional da mãe com o bebê. E isso também são questões que precisam ser tratadas já na gestação, de estarem super alinhados, homem e mulher, os pais dessa criança, em relação às escolhas que vão ser feitas tanto sobre a criação desse bebê, amamentação, rotina, forma de parto, quanto em relação às escolhas da mãe também, se vai ter visita, se não vai ter visita, como vai acontecer, quem ela quer ver nesse momento de puerpério. Então precisam estar os dois alinhados e o pai precisa ser essa proteção para a mãe e para o bebê. A gente precisa entender que para um homem conseguir exercer o seu papel de pai, ele precisa ter uma maturidade, ele precisa compreender a vida adulta e ser capaz
de seguir essa vida, de manter uma família, de exercer as suas funções, e ele precisa ter tido um apoio emocional durante a infância e durante a vida dele. Vai ser muito mais fácil homens que tenham essa maturidade e que tiveram um apoio emocional bacana, ou então que trataram os seus abandonos, que trataram os seus buracos, para ele conseguir ter um papel de pai que seja realmente fundamental e que seja da forma necessária para a criança e para a mãe. Uma dica que eu quero dar diretamente para os pais, bem prática, é que vocês tirem fotos das mães durante o nascimento dos filhos, durante os primeiros anos, porque nós mães sempre somos as fotógrafas da família. A gente adora registrar todos os momentos e muitas vezes a gente fica nos bastidores e acaba não tendo foto porque ninguém lembra como nós de registrar todos os momentos. Então tirem fotos da companheira no nascimento, nos primeiros momentos com os filhos, porque a gente adora ter registrado tudo isso. Outra dica é perguntar como pode ajudar todos os dias. Então, quando for começar o dia ou no dia anterior, já pergunta para a mulher no que ele pode ajudar, o que ele precisa fazer durante o dia para facilitar a rotina, para que a mulher consiga descansar, para que ela consiga curtir o filho, que ela consiga estar ali presente e corresponder às demandas do bebê. E para isso, é necessário ter muito cuidado com o que serão as respostas da mãe. Porque às vezes a gente acaba pedindo para que lave a louça ou para que dê um banho no bebê, mas o que a gente realmente precisa é de afeto, de companhia, e isso acaba se confundindo no momento de puerpério. Às vezes o nosso pedido é camuflado de alguma outra coisa e aí a pessoa vai lá fazer, o companheiro vai fazer e nós ainda não estaremos satisfeitas, porque o que a gente realmente precisa é de afeto, de carinho, de presença, companhia. Então, os pais precisam ter muito cuidado para conseguir ter esse olhar e observar qual é realmente a necessidade da mulher. É claro que a gente precisa que façam as tarefas da casa, que alguém faça, que alguém seja responsável por isso, para a gente conseguir descansar também, mas a mulher precisa muito de companhia e de carinho nesse período. E um pedido que eu faço a todos os pais ou recém-pais é: não seja mais um filho para essa mãe. Porque às vezes esses homens que não têm a maturidade de encarar a vida adulta ou que não tiveram um amparo emocional durante a infância, acabam realmente confundindo os papéis e acabam exigindo atenção, acabam se sentindo abandonados ou até enciumados quando um filho chega. E isso é muito difícil para todo o funcionamento da família, para a relação do casal e principalmente para a mãe que já está com um bebê recém-nascido para cuidar e ainda precisa atender essa demanda desse adulto que precisa de atenção e que não consegue se encaixar no papel de pai. E depois de todo esse apoio, quando esse pai realmente conseguir ser apoio e permitir que a mulher viva a fusão emocional com o bebê, que ela viva esse início de vida, esses primeiros anos, dando muita atenção para o bebê e dando a atenção necessária para o filho, vai ser necessário que o pai seja o responsável pela separação dessa dia de mãe e bebê. Por volta dos 2 ou 3 anos, a criança já consegue ir sendo capaz de se distanciar um pouco da mãe. E esse papel é um dos papéis essenciais do pai na vida do filho, na vida da mãe e na vida da família. E aí eu li uma frase num livro que eu achei muito bacana, que é: ter autoridade é manter-se no próprio eixo. Quem desempenha o papel que lhe cabe adquire autoridade. E essa é a função do pai. Ele precisa ter essa maturidade, ele precisa exercer as funções dele, ele precisa caber no papel que é dele, que assim ele vai ter a autoridade necessária, ele vai conseguir conversar com essa criança
e ele vai conseguir facilitar esse processo de independência tanto da mãe quanto do filho. E aí, quando o pai consegue exercer esse papel de separação, a gente precisa nos policiar para permitir que o pai seja pai. E isso é bem difícil, inclusive para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle da situação, principalmente em relação às crianças, porque eu estudo muito sobre criação, sobre o que é o ideal, sobre o que vai ser saudável fazer. Então, eu tenho que me policiar, porque eu sei da importância de deixar o pai ser pai. E eu estou sempre cuidando para não ir podando as brincadeiras, as decisões e a forma desse pai criar os nossos filhos. Então, é muito importante que a gente saiba que essas brincadeiras malucas que os pais geralmente fazem com os filhos, de jogar para cima, de correr, de rolar no chão, que às vezes a gente julga perigosas, são necessárias e serão essenciais para o crescimento da criança e para o desenvolvimento saudável dessa família. Diante de tudo isso, eu quero deixar bem claro que não existe padrão para como o casal vai se organizar ou para como a família vai se organizar com a chegada de um filho e que o que realmente importa é que todos estejam em paz, todos estejam saudáveis, emocionalmente falando, e que os nossos corações estejam todos tranquilos com as decisões e com o formato de cada família. Eu não quero me estender muito, mas falando brevemente sobre as mães que criam seus filhos sozinhas, sem a presença do pai, eu acho que é bem importante a gente entender, em primeiro lugar, que nós não temos poder sobre as escolhas do outro, sobre a trajetória do outro, e que a gente precisa entender que realmente um homem que não tenha maturidade e que não tenha tido um amparo emocional ao longo da vida, não vai conseguir ser pai, não vai conseguir exercer esse papel, e que na maioria das vezes é muito melhor que a gente tenha esse livramento, é muito melhor que seja ausente do que ter um pai que não consiga exercer o seu papel, que acabe desorganizando a família, ou às vezes acabe até gerando conflitos mesmo, um ambiente de conflitos para essa criança crescer, ou que acabe afrontando a mãe, que acabe causando experiências negativas para essa mãe. Porque, como eu já falei, o que um bebê e uma criança por muito tempo precisa é de uma mãe saudável emocionalmente. Então é muito melhor nós aceitarmos tudo isso, mesmo sendo difícil quando acontecer, e explicar para o nosso filho a real situação, explicar esse abandono e não tentar esconder, porque assim a gente vai conseguir auxiliar a criança a aceitar também e a funcionar melhor, a conviver com todo esse processo de luto e de aceitação da vida que ele tem, da história que ele tem. O que nós precisamos entender é que o pai é uma figura paterna e vai muito além de qualquer relação biológica ou genética entre duas pessoas. Então a gente precisa se desprender desse conceito de que família precisa ter mãe e pai presente, apesar de ser ruim às vezes, apesar de ser um ambiente horrível para essa criança. A gente precisa entender que não, que a criança precisa ser saudável e viver num ambiente saudável e ter uma mãe emocionalmente saudável. Então, o que acontece muitas vezes é que essa criança vai encontrar em outras pessoas ou de outras formas esse acolhimento e essa figura paterna. Ela vai encontrar por conta própria, ou às vezes com o nosso auxílio, e ela vai seguir a vida dela tendo essa figura paterna em outras pessoas ou em outras formas. E às vezes, quando realmente é só a mãe e a criança, ela vai crescer e ela vai aprendendo a lidar com esse abandono, ela vai entendendo esse abandono, e por isso é muito importante que a gente tenha um diálogo aberto e sincero sempre com o nosso filho. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar esse vídeo com outros pais ou futuros pais,
para que eles possam exercer seu papel de uma forma saudável, de uma forma bacana, que auxiliem as mães. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo!